Continuando aqui, irmãos. Aqui nós estamos no tópico 3. Elias apresenta e lança o desafio, né? Mesmo atravessando a grande escassez de água e alimentos, haviam chegado um grande momento de Elias mostrar que, de fato, era o verdadeiro Deus de Israel. Desprovido da crença da idolatria, Elias perturbou muitos por dizer que somente Deus é o Senhor. Ou seja, irmãos, hoje na igreja nós aprendemos o quê? Que nós devemos fazer a apologia ao Evangelho. Apologética significa o quê? A defesa do Evangelho genuíno de Deus. Nós devemos defender fielmente o Evangelho de Deus. Hoje nós sofremos muitos ataques, né, dessas teologias de prosperidade, de falsas doutrinas, de falsos ensinamentos que estão acabando com o povo de Deus, que estão deturpando a palavra de Deus. Ou seja, hoje tem muitas pessoas que saíram da igreja, que estão virando desigrejados por causa da falta de conhecimento da verdadeira palavra, né? Muitas falácias, muitas coisas erradas estão ensinando da palavra de Deus. Muitas pessoas estão pervertindo a palavra de Deus para conquistar, para conseguir uma certa vantagem financeira, ou seja, de conhecimento, que não está ligado às verdadeiras escritas da palavra de Deus. O nosso dever da igreja é confrontar o povo. O nosso dever como líderes da igreja é confrontar os irmãos, o povo, na palavra de Deus. É falar a verdade da palavra. É dizer para tomarem cuidado com as falsas doutrinas, com as falsas profecias que estão dizendo dentro da casa de Deus ou fora. É dizerem para tomar cuidado com o que eles veem e escutam na internet. Há muitas pessoas pervertendo as outras, tirando o foco da pessoa que é Cristo para coisas materiais. É por isso que devemos confrontar e ser confrontados também. Porque a palavra de Deus ela é certa, ela é correta, ela tem uma direção só, de Jesus Cristo. Não tem essa que leva a Cristo, que leva a Deus. Só Cristo é o Senhor dos Senhores. E também nós devemos confrontar também, né, os profetas pagãos, né? Desmascarar esses falsos profetas. Falar a real palavra de Deus, como deve ser dita, como deve ser pregada, né? Porque a palavra de Deus ela não pode ser pregada de qualquer maneira, irmãos. Não podemos pegar um texto, né, e fazer esse texto de pretexto. Todo texto da Bíblia tem uma ligação. Todo texto da Bíblia tem um sentido. Para se entender o texto da Bíblia é preciso fazer uma hermenêutica correta. É preciso ter uma leitura do contexto correto. Nós não devemos criar pretexto nas escritas de Deus. Nós não devemos colocar as nossas ideias no texto de Deus, porque a palavra de Deus ela já é revelada. Ela é a revelação de Deus. Nós só devemos ser porta-vozes através do Espírito Santo e explicar a palavra de Deus. Expor a palavra de Deus no seu verdadeiro sentido. E isso que está dizendo nessa passagem. Assim acontece com os servos de Deus na atualidade, onde os confrontos do império das trevas chegam a todo momento, ou seja, a todo tempo os confrontos do império das trevas, do mal, ele entra em nossas casas para tentar nos enganar. Entra como, irmãos? Através da internet, através da TV, para poder nos deturpar, desviar do sentido da palavra de Deus.
Às vezes o que a gente pensa que é uma verdade que está sendo dita, nós vemos ali que não há prática naquilo. Porque a palavra de Deus, ela nos confronta sempre. Ela sempre nos confronta. E no sentido do que, irmãos? Da prática. Não adianta nós pregarmos a Bíblia de capa a capa, ensinarmos um ensino da palavra de Deus e nós não praticarmos. A Bíblia, ela requer que nós tenhamos prática. A palavra de Deus, ela nos exige que nós tenhamos prática. É por isso que ao pregar a palavra de Deus, a pessoa está ali, ela tem que viver o que ela prega. Ela não pode pregar e não viver. Ela prega A, mas vive em B. Não, ela tem que pregar o que vive. Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. Confrontar na verdade é isso. Confrontarmos na verdade e também esclarecer e desvendar as falsas doutrinas, desvendar o engano. É nosso dever falar isso. Elias fez isso. Ele revelou naquele sacrifício ali no Monte Carmelo o verdadeiro Deus. O falso, ele ali desvendou a falsidade e revelou o verdadeiro Deus, ou seja, ele defendeu a verdadeira palavra de Deus, ele defendeu o verdadeiro Deus de Israel, o Criador de todas as coisas. Ele mostrou para o povo dessa maneira: olha, isso aqui que vocês estão crendo, que fizeram vocês crerem, é mentira, é idolatria, não serve. Mas esse aqui é o verdadeiro Deus. Esse aqui é o verdadeiro Deus. Esse que consumiu o holocausto, o fogo, consumiu as pedras. Esse que lambeu essa água desse rego aqui. Esse é o verdadeiro Deus. É o Deus de Israel, o Criador de todas as coisas. Esse é o verdadeiro. Não aquele que tem esse monte de profeta aqui, ó, se batendo, se quebrando, fazendo esses rituais aqui. Não, aquilo ali é mentira, aquilo ali é falsidade. Agora esse é o verdadeiro Deus. Esse que trará a chuva seródia. Vamos aqui. Tópico 2.2. A resposta divina em meia fé. Irmãos, nós devemos sempre fazer votos ao Senhor. E esses votos nada mais é que é uma questão de fé. Naquele tempo, Elias, ele além de desafiar os profetas de Baal, Deus respondeu com fogo, lambeu o rego aquela água do rego. Só que Elias, ele continuou a orar. A chuva não veio de uma vez. Assim que Deus lambeu aquela água daquele rego, a chuva não veio de uma vez. A chuva demorou um tempo para vir. Tanto que ele pediu para Acabe voltar para casa, comer e beber. Que ele vai ouvir, enquanto ele comia e bebia, ele ia ouvir os ruídos de chuva que virão. Ou seja, Elias ainda orou. A Bíblia diz que Elias colocou a sua cabeça entre as pernas e orou ao Senhor para que ele mandasse chuva. Irmãos, não devemos parar de orar. Ao fazer os nossos votos, nós temos que orar, insistir, falar com Deus, que no tempo certo Ele vai nos abençoar, Ele vai fazer o que você pede. Mas precisa haver dedicação, redenção e também arrependimento. Porque Deus, ele faz as coisas na hora certa, na hora em que Ele quer. Façamos votos de confiança em Deus, porque Ele dá a hora, o momento, Ele tem poder para fazer o que Ele quiser.
nos dar conforme a nossa necessidade. Assim é a resposta divina em meio à fé. Em meio às adversidades da vida, devemos confiar em Deus com todas as nossas forças, tá vendo? Elias, ele orou ao Senhor com todas as forças que ele tinha, clamando, pedindo, se humilhando na presença de Deus. O profeta Elias nos fez ver que confiar em Deus é a atitude mais acertada que um ser humano pode fazer. Ou seja, tudo que nós tivermos na vida de dificuldade, tudo que o ser humano precisa e necessita, ele deve depositar a sua confiança 100% em Deus. Confiar 100% em Deus. Se você almeja aquela promoção, se você almeja alguma coisa, coloque 100% a sua confiança em Deus, porque é Ele que promoverá as coisas para você, meu irmão. É Ele que acrescentará, é Ele que abrirá os caminhos para você, meu irmão. Não é o homem. Eu queria ser promovido, mas eu dependo de fulano de tal, de fulano tal. Meu irmão, você não depende deles. Qualquer bênção que vier à sua vida, é Deus que vai te dar. Não é, foi fulano de tal que me deu essa promoção. Não, não foi ele. Foi Deus que ordenou com que ele dar para você. Foi Deus que mandou ele dar para você essa bênção. Não foi ele, não foi do mérito dele. Porque Deus controla todas as coisas. Deus tem todo o poder e todo o controle. É por isso que nós devemos depositar 100% da nossa confiança no Senhor, não no homem. Porque o homem é falho. O homem, ele fala hoje uma coisa, daqui a 2 segundos ele muda para outra. Hoje nós temos um grande problema de falta de caráter cristão, falta de palavra. O verdadeiro cristão, o verdadeiro homem de Deus, ele tem que ter palavra. Ele tem que falar, eu vou, e na hora ele ir. Não falar, eu vou, aí chega na hora não vai. Eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer, chega na hora não faz. Isso é falta de palavra. O servo de Deus, ele tem que ser um homem de palavra. Se vê que não vai conseguir, se vê que não vai estar, se vê que não vai fazer, avise antes. Fale desse jeito. Se Deus quiser, se Deus permitir, eu vou. Se não der, entendeu? Não deve afirmar as coisas, falar uma coisa e fazer outra. Não, eu vou, chega na hora não vai. O homem de Deus, ele tem que ter palavra. E palavra firme. Prossigamos aqui. Tópico 3.3. Né? Altar restaurado. Glória de Deus e abundante chuva. Ou seja, irmãos, a resposta de Deus, ela veio. Ela não tarda, ela vem no tempo certo, meus irmãos. Ou seja, Deus, ele fez chover naquele lugar. O que representa, meus irmãos, a adoração, né? A chuva. O que representa a chuva nessa passagem? Chuva representa bênçãos. Que tudo que vem do céu é bênção. A chuva vem para poder regar as plantas, regar as florestas, para abençoar as plantações. Chuva nada mais é que bênção. Bênção que vem do céu. E aqui representando também o altar restaurado. O altar restaurado é o quê? É restaurar a verdadeira adoração, a adoração verdadeira. Ou seja, aquele povo estava adorando uma coisa podre, uma coisa que não existia nada, uma coisa que não era nada. Deixou de adorar aquilo que não tinha sentido nenhum para adorar o verdadeiro Deus. Isso é o altar restaurado. O altar restaurado significa a verdadeira adoração a Deus. Será que nós estamos adorando a Deus conforme Ele merece? Irmãos, é estreito o negócio. Diante
o embate entre Elias e os profetas de Baal e Azera, todos presenciaram a resposta divina com fogo consumidor, pois só o Senhor é Deus. Ou seja, aquele povo clamou várias e várias vezes com os rostos no chão, falando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias acabou com aqueles profetas de Baal e Azera, matando a todos. Deus foi honrado naquele lugar, Deus foi exaltado naquele lugar, e Ele que é digno de toda a honra e toda a glória, meus irmãos. Nós servimos um Deus enorme, nós não servimos um Deus pequeno, nós não servimos um Deus que está preso a uma cruz, nós servimos a um Deus vivo, que está aqui, que está aí com você, está aí de ao redor em todo lugar, fazendo milagres, abençoando as pessoas e nos ensinando a palavra de Deus. Ele está aí, meus irmãos. E um dia Ele virá nos buscar. Uma falsa, então aqui também fala, meus irmãos, uma falsa e superficial adoração a Deus impede a ação de Deus. Ou seja, irmãos, se nós não tivermos uma verdadeira adoração, né? Se nós não tivermos uma adoração sólida, né? Pura diante do Senhor, é impossível que Deus opere em nossas vidas. Nós não devemos ter uma fé falsa, superficial, mas uma fé verdadeira e sólida, né? O que é essa fé superficial? Aquela adoração superficial é o que? É aquela adoração que é da pessoa ir só para bater o cartão na igreja, cantar só por cantar, pregar só por pregar, ou seja, tá ali por obrigação. Eu não tenho o que fazer, eu vou fazer. Não, isso é uma adoração superficial, é uma adoração falsa. E Deus não quer isso. E fazendo dessa maneira, meus irmãos, é impossível Deus operar. É impossível as ações de Deus estarem em nossas vidas. É preciso adorar de corpo e alma. É preciso adorar e estar de pés no chão para adorar a Deus. Essa é a adoração verdadeira. Conclusão. Vencer as provações é uma prerrogativa dos verdadeiros adoradores. A vitória de Elias comprovou que, de fato, o Senhor é Deus Todo-Poderoso e, portanto, merecedor de todas as adorações. Ou seja, Deus ele é merecedor de todas as adorações. Ele luta e vence todas as nossas batalhas. Ou seja, irmãos, não tem o que dizer disso aqui. Deus ele luta e vence todas as batalhas. Às vezes nem precisa lutar, porque Deus ele é poderoso, ele tem poder de todas as coisas, né? E ele vence todas as nossas batalhas. Desde que nós depositemos todas as nossas confianças neles, nas mãos dele. Amém? Irmãos, eu agradeço mais uma vez por essa aula maravilhosa, né? Agradeço pela atenção dos irmãos, né? E eu queria estar orando para estar encerrando esta aula de hoje. Querido Deus, nós agradecemos mais uma vez, Senhor amado, por esta aula tão maravilhosa, tão gloriosa. E nós vemos, Senhor, a riqueza imensa da Tua palavra que está escrita na Tua Bíblia. Na Bíblia que nos guia a nossa regra de prática e fé, meu Deus. Senhor, nós agradecemos, peço a Ti, Senhor amado, que venha iluminar nossos caminhos, que venha guiar-nos, Senhor amado, melhor na Tua palavra. Senhor, abençoe os irmãos que estão ouvindo esta palavra, que essa palavra possa penetrar em seus corações e nós possamos praticar cada vez mais a Tua palavra, Senhor, e conhecer a Tua essência verdadeira, com a verdadeira adoração a Ti que Tu mereces, Senhor. Bendito eterno Salvador, em tudo nós Te agradecemos, em tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe.